Iniciamos então a nossa aula. Olá pessoal, iniciamos então mais uma aula sobre funções, esta a aula 5. Nesta aula iremos estudar a representação gráfica, função crescente e decrescente, raiz ou zero da função e sinal da função. Então vamos pela representação aqui. O gráfico de uma função representa duas grandezas. O número de consulta e o valor a ser pago pelo plano de saúde. Então aqui nós temos temos o gráfico, né? E a gente pode verificar o quê? Que tem o plano A, que é esse azulzinho aqui, né? E o plano de saúde B, que é esse em verde. O que acontece? Ó? Então como a gente tem o valor, ó, o inicial, se ninguém tiver que ter consulta nenhuma, pelo plano A, o custo é R$140. Certo? Se eu usar uma consulta, vai dar 160. Se eu usar duas consultas, e assim vai sucessivamente. Se eu pegar aqui o plano B, ele parte de 100. Né? Se for uma consulta, 130. E assim vai indo sucessivamente. O que a gente verifica? Que a partir do ponto aqui do 7, ó, ele se inverte. Né? O plano B, que era mais barato, se torna mais caro. E o plano A, que era mais barato, que era mais caro, se torna mais barato. Então essa é uma análise do gráfico. O gráfico relaciona duas grandezas. Exemplo 2 agora. O gráfico relaciona duas grandezas. População brasileira, expressa em milhões de habitantes, e o tempo, o período de 1872 a 2010, sendo que nos anos indicados correspondem a datas de realização dos censos demográficos. A população é função do tempo. Para cada ano corresponde um único valor do número de habitantes. É fácil perceber que a população cresce, aumenta, à medida que o tempo avança, aumenta. Dizemos que essa é uma função crescente. Se aumenta nos dois sentidos, então ela é uma função crescente. Bom, então verificamos aqui que conforme vai passando o tempo, né, aqui em 1862 era 9,9 milhões, assim, conforme vai aumentando o tempo, também vai aumentando a população. Então, conseguimos verificar aqui que aqui é um gráfico de uma função crescente. Exemplo 3. O gráfico relaciona duas grandezas. A taxa de desemprego mensal nas 6 principais regiões metropolitanas do Brasil. E o tempo, considerando-se o período de outubro de 2010 a novembro de 2011. Essa relação define uma função. A cada mês está associada uma única taxa de desemprego. Analise o gráfico e responda. Então aqui nós temos o gráfico do exemplo, né? Onde a gente tem aqui que em outubro de 2010 a taxa de desemprego é de 6,1%, em dezembro de 2010 5,3%, em março de 2011 6,5% e finaliza aqui em novembro de 2011 com 5,2%. Bom, então vamos verificar os questionamentos aqui. Quando ocorreu a menor taxa, ou seja, valor mínimo da função? Bom, então quando que aconteceu a menor taxa? Se nós verificarmos, foi em novembro de 2011, quando teve 5,2%. Então, novembro de 2011 é a menor taxa. A letra B. Quando ocorreu a maior taxa, ou seja, valor máximo da função. Então, o valor máximo da função, a taxa maior, é, aqui no caso, março de 2011, 6,5% é a maior taxa. Então, em março de 2011. Letra C. Qual o período que a função é crescente e decrescente? Então, a gente vai verificar. Quando é que ela é crescente? Bom, ela cresce desse intervalo de dezembro de 2011 a março de 2011. Dezembro de 2010 a março de 2011, que é o único momento onde há uma crescente nessa função. Certo? Então, nós temos que ela é crescente de dezembro até março de 2011. Tá? E quando que ela é decrescente? Ela é decrescente de outubro a dezembro, né? De outubro a dezembro de 2010. Depois ela decresce de março a abril. Depois, isso no caso de 2011, de maio
até julho e depois de setembro até novembro. Então eu tenho indicado ali, certo? De 10, no caso de outubro a dezembro de 2010, de março a abril, né, de 2011, porque aqui entre abril e maio a gente pode verificar que no caso está constante, assim como de julho e setembro. E no restante ele é tudo decrescente. Qual o período que a função é constante? Eu já dei o spoiler anteriormente, né? Vai ser de abril a maio de 2011 e de julho até setembro também de 2011. Função crescente e decrescente. Então aqui a gente tem um gráfico, né? Onde sai do ponto A e tem uma curva, vem até o ponto B, depois até o ponto C, o ponto D e o ponto E. Então, para quaisquer valor de x1 e x2, dê um subconjunto S contido no domínio D. Então, se o x for menor, o x1 for menor que o x2, tá? O f de x1 vai ser menor que o f de x2, a função f é crescente. Quando no x1 e x2, então o f de x1 é maior que o f de x2, então a função é decrescente. Seria mais ou menos assim, eu tenho o x1 aqui, né? Poderia escrever aqui que eu tenho, se no caso que eu tenho o meu x1 aqui e o meu x2. Se eu tenho o meu x1 aqui, aqui vai ser o meu f de x1. Assim como se aqui eu tenho o meu x2, aqui vai ser o meu f de x2. Certo? O que a gente pode analisar aqui? Aumentou o de x para o x2, certo? E diminuiu o f de x1 para o f de x2. Se um aumenta e o outro diminui, então a função é decrescente. Se eu pegar, por exemplo, aqui o b, observe o b. Vamos chamar de f de b aqui. O f de b, o b e f de b. Quando eu pego o c com relação ao b, o c cresceu. Se eu analisar o b com relação ao c, ele também cresceu. Se cresce os dois no mesmo sentido, se os dois crescem, né, então é crescente. Quando um cresce e o outro diminui, é decrescente. Então esse é o raciocínio para funções crescente e decrescente. Claro que graficamente, se nós observarmos, né, dá para verificar que aqui é decrescente, aqui é crescente, aqui é decrescente, aqui é crescente. Conseguimos verificar isso também. Então aqui temos outros exemplos de função crescente ou decrescente. Então aqui é uma função crescente, né? Aqui uma função decrescente, uma função constante, uma função que no intervalo até menos 2 ele é decrescente, entre menos 2 e 2 ela é constante, entre 2 e mais adiante vai ficar crescente. Observado, vamos a um exemplo aqui. Observado os gráficos cartesianos seguintes, diga em quais intervalos temos a função crescente ou decrescente. Então nós podemos verificar aqui. Ela vai ser, do menos 2 até o 3, o que acontece com o gráfico? Conforme vai aumentando, o meu f de x vai aumentando também. Então, esse intervalo aqui é crescente. Então, o intervalo entre menos 2 e 3, o intervalo é crescente. Certo? E no caso do intervalo entre o 3 e o 4, o que acontece? Aumenta aqui, mas diminui aqui. Certo? Se aumenta aqui e diminui aqui, logo ele é decrescente entre o intervalo 3 e 4. Ainda aqui no exemplo, a letra B. Tá? O que a gente pode observar? Do intervalo aqui, do 0 até o π sobre 2, ele está crescendo. Do π sobre 2 até o 3π sobre 2, o que está acontecendo? Ele está decrescendo. E do 3π sobre 2 até o π, ele vai na crescente. Então, eu tenho crescente entre o 0 e o π sobre 2, entre o 3π sobre 2 e o 2π. E decrescente no intervalo de π sobre 2 até o 3π sobre 2. Raiz ou zero de uma função. O zero da função é dado pelo valor de x, que faz com que a função assuma o valor zero. Encontrar este valor de x é muito fácil.
basta resolver a equação referente à função. Bom, então o que a gente tem que fazer? Quando nós queremos encontrar o zero da função, certo? É quando o nosso f de x é zero, certo? Então o que a gente tem que fazer? Para fazer isso aí, eu vou pegar a função, que se f de x é igual a zero, então 2x menos 4, que é a f de x, ela vai ter que ser igual a zero. E aí eu resolvo com uma equação. Pego o 4 e jogo para o outro lado, vai ficar 2 vezes x igual a 4. Se o meu 2 está multiplicando, passa dividindo. Aí eu simplifico. E aí eu tenho então que o meu x é 2. Então, nesse caso, referente a essa função, o zero da função é o 2. Certo? Entretanto, devemos nos atentar para a representação geométrica do zero da função, para que possamos compreender como traçar o gráfico de forma correta. Bom, no gráfico é mais fácil. O zero da função é exatamente o ponto que corta o eixo da abscissa, o eixo x, certo? Então, se eu analisar esse gráfico aqui, eu tenho vários pontos aqui que cortam o eixo x, que são os zeros de determinadas funções estabelecidas ali. Bom, no caso aqui, enquanto o zero da função f de x igual a 2x menos 4, analisando o gráfico. Bom, se eu analisar o gráfico, eu sei que aqui, no 2, certo, é o zero da função. Então, eu posso dizer que o zero da função, o x é igual a 2. Certo? É esse par ordenado aqui. O exemplo 5. Determine as raízes da função f, cujo gráfico é dado abaixo. Bom, aqui nós podemos perceber que nós temos aqui como sendo uma raiz, que é o menos 7. Aqui como sendo a outra raiz, que é o 3. E aqui como sendo a outra raiz, que é o 9. Ok? Então nós temos o ponto menos 7, 0. Temos o ponto 3, 0 e temos o ponto 9, 0. Ou seja, as raízes é menos 7, 3 e 9. E a gente pode observar que em todos os pares ordenados, o y sempre é o 0. O estudo do sinal da função. Então, o que a gente vai verificar? O estudo do sinal da função tem a ver com a questão da ordenada, Então, onde o gráfico está acima do eixo x, ou seja, dos positivos da nossa ordenada, ele é positivo. Quando ele está para baixo, ele vai ser negativo. Então, a gente pode dizer o seguinte: y maior que 0 para a menor que x menor que b, para c menor que x menor que d, ou para x maior que e. Tá? E a gente vai analisar aonde que acontece isso, certo? Aqui no gráfico. Então, o que a gente verifica? Aonde que ele é maior que 0? Aí, o a é menor que x, é esse intervalo. Ele é maior que 0. Que é menor que b. Para c menor que x, que é menor que d. E para o d, o e, o x maior que e. Então, para cá ele vai continuar seguindo para cima. Então, automaticamente vai ser positivo. Para o negativo é para o outro lado. O x é menor que o a, ou ele está entre o intervalo entre b e c, então entre o b e o c, ou ele está no intervalo entre d e e, que é, no caso, o outro onde ele é com sinal negativo. Então, vamos ao exemplo 6. Determine o intervalo em que a função f é positiva, negativa ou nula. Nula, a gente já sabe que é a raiz da função. A gente tem como nula, no caso, o menos 2, o 0 e o 2, certo? Onde que ela vai ser positiva? Do intervalo do menos 3 ao menos 2 e do 0 ao 2, certo? Então, do menos 3 ao menos 2, ela é positiva. Vamos botar aqui, positiva. E do intervalo do 0 ao 2, que também é positivo.
certo? Bom, no caso aqui, quando que ela vai ser negativa? Negativa ela vai ser do menos 2 até o zero, e aí pode verificar que o intervalo é sempre aberto, né? Do menos 2 ao zero, aqui é negativa, e do 2 até o 5. Do 2 até o 5 também é negativo. E ela vai ser constante nas raízes, então, que é o menos 2, o 0 e o 2. Encerramos mais uma aula sobre funções, essa a parte 5, e até a próxima.